A paz de Cristo para a tua vida, amém? Sejam bem-vindos ao canal Fala Denão e a página Denis Pereira. Chegando aqui para a aula 11 da classe de adolescentes do primeiro trimestre de 2017. O trimestre está chegando ao final. Deus abençoe todos vocês que têm assistido, compartilhado, curtido os nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal, manda para todo mundo. Nós já chegamos a mais de 2.000 inscritos, a mais de 70.000 visualizações. Vamos bombar esse negócio, é palavra de Deus. Me ajuda aí, manda para todo mundo. A aula 11 da classe de adolescentes, cremos numa vida de santidade. O texto bíblico está em Romanos 12, 1 e 2, 1 Pedro 1, 15 e 16. O destaque está em Hebreus 12, 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Nesta lição nós vamos entender o que é santidade, ressaltar a santidade em relação ao corpo e à mente e destacar a palavra e a oração como elementos de consagração a Deus. A santidade não tem a ver com estar acima dos outros ou se mostrar mais espiritual que outras pessoas. Nós temos uma mania de avaliar a nossa santidade avaliando o pecado alheio. Então, nós temos a mania de nos julgar santos pela horizontal. Então, eu olho para o lado e digo, bom, eu estou mentindo, mas ele está adulterando. Então, mentira é mentira, mas adultério é pior. Então, ele é mais pecador do que eu. Então, eu sou mais santo do que ele. Só que santidade não é na horizontal, não é no padrão horizontal. Não é homem com homem, é homem com Deus. É homem com Deus. 1 Pedro 1,15. Assim começando aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a maneira de viver. Porque Deus disse, sede santos porque eu sou santo. Então nosso padrão de santidade é homem-Deus. Não é homem-homem, é homem-Deus. E aí não dá para se julgar melhor do que o outro. Nós vamos então entender aqui o que é santidade. A santificação significa dedicação, separação, consagração. Uma ideia de separação de tudo aquilo que impede-nos de buscar a Deus e dedicar-lhe a nossa vida inteiramente. No contexto do Novo Testamento, santificar-se é separar-se do pecado com o objetivo de conservar-se para Deus em adoração e prestação de um serviço amoroso e espontâneo ao próximo. Então, santificação, santidade é consagrar-se para Deus, é separar-se da iniquidade, é afastar-se do pecado. Veja, santidade é um ato, santidade é uma prática, tá certo? Nós somos chamados para uma vida de santidade. Santidade não é apenas você desejar ser santo, mas buscar ser santo, afastando-se do pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Veja, as nossas escolhas devem ser direcionadas para uma vida de santidade. Nós é que devemos buscar uma vida de santidade. Os pecados que enfrentamos ao longo da nossa vida cristã não são fáceis. Não por acaso a pergunta surge na mente de qualquer crente: é possível ser santo no mundo profano? Veja, santo não é o que não peca. Santo é aquele que procura viver longe do pecado. Lembre-se que nós pecamos porque temos a natureza adâmica e a carne fica lutando contra o espírito contra a carne. Gálatas 5:17. Mas nós não vivemos mais na prática habitual do pecado.
1 João, capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja, se purifica, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então nós não vivemos mais. Ser santo é não viver mais na prática habitual do pecado. É não ter mais o pecado como um estilo de vida. É não ter mais o pecado como uma prática diária. Por quê? Porque enquanto não conhecemos a Cristo, o homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele peca para viver e vive para pecar. Agora não. Nós vivemos para Deus, mortos para o mundo, mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós não vivemos mais na prática habitual do pecado, mas por causa da natureza pecaminosa que há em todos nós, nós ocasionalmente pecamos por pensamentos, por atitudes, por omissão. Mas, 1 João 7, se andarmos na luz, como ele na luz está, que luz é essa? A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só tem uma maneira de se manter longe do pecado, é pela luz da palavra. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 1 de 1 João 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que vocês não vivam mais na prática habitual do pecado, para que vocês não façam mais do pecado um estilo de vida. Por quê? Porque se alguém pecar, se é uma coisa casual, não é proposital. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Advogado aqui é aquele que defende. Então, santidade, santo, aquele que se consagra para Deus. Gente, dá para fazer diversas dinâmicas. Se você pegar uma garrafa e colocar água suja dentro dela, leva aí na sala, você deve ter uma torneira em algum lugar. Coloca a água suja dentro dela. Vai lá na torneira, abre a torneira e deixa a água entrar e sair da garrafa. Em pouco tempo, terá água limpa. A água suja é o mundo. A água suja é o pecado. A água limpa que entra é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Quanto mais de Deus, quanto mais da palavra, mais o pecado vai embora. Então, quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado. Quanto mais cheio de Deus, mais vazios do pecado nós ficaremos. A Bíblia Sagrada não titubeia ao responder que não é só possível, como ela estimula uma vida de santidade. Se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Então, o que é uma vida de santidade? Uma vida dedicada ao Senhor. O que é ser santo? Dedicar-se ao Senhor. Quem se dedica ao Senhor, afasta-se do pecado, afasta-se do mundo. Certo? Se quisermos ver a Deus, é preciso nos esforçar para uma vida de santidade. E aqui eu faço uma colocação que muitas pessoas, muitos de nós, dando aula para adolescentes, liderando adolescentes, nós temos usado um discurso perigoso. Qual discurso? De que o importante é ter o adolescente dentro da igreja. É melhor o adolescente dentro da igreja do que o adolescente no mundo. Mas olha o que a Bíblia está falando. Olha o que a Bíblia está falando. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Estar na igreja, mas não viver uma vida de santidade não garante céu para ninguém. E eu não sei você, eu lidero, prego e palestro para uma geração de adolescentes que vai para o céu. Então é preciso mostrar a eles esse compromisso. Que devemos nos esforçar para viver uma vida de santidade. Devemos buscar uma vida de santidade.
pedindo perdão ao Senhor todos os dias, nos afastando do pecado. Como nos afastamos do pecado? Nos enchendo de Deus, pegando parte do nosso tempo e consagrando, separando para ler a palavra, para cantar um louvor, para passar em oração. Por quê? Quanto mais cheios de Deus, mais longe do mundo, mais longe do pecado. Ninguém pode salvar a si próprio. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. A Bíblia diz que fomos santificados instantaneamente quando nos arrependemos do pecado, nos reconciliamos com Deus. Desde o momento em que fomos salvos em Cristo Jesus. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Maior é que está conosco que está no mundo. Mas ao mesmo tempo, o nosso Senhor espera de nós uma atitude concreta como crente que somos. Separar-se do que é ruim para dedicar-se a Deus. Vamos ver? 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que vai conservar o nosso corpo íntegro e irrepreensível? Somos nós. Veja que ele vai falar aqui, no capítulo 4, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. É minha obrigação, é minha missão manter uma vida de santidade, de santificação, me enchendo de Deus. Um dos maiores problemas entre adolescentes é que a maioria deles vão dizer que querem uma vida santa, mas eles não se dedicam a Deus. Santificar é consagrar-se a Deus, é dedicar-se a Deus. É como você ter uma coisa cheia de sujeira e querer colocar algo limpo. Se você pegar uma casa e você tirar toda a sujeira dela e deixar ela limpinha, mas você não colocar gente dentro dela, móveis novos dentro dela e pessoas para limpar essa casa diariamente, e você só limpar ela e trancar e deixa ela lá 1 ano, você vai ver quando voltar. Estará cheia de pó, cheia de sujeira, mesmo que estiver fechada, ela estará suja novamente. Por quê? Porque você não preencheu com nada. Então não basta querer se esvaziar do mundo. Nós nos esvaziamos do mundo. Nós abandonamos o pecado, nos enchendo de Deus, nos enchendo da palavra de Deus. Bem, santidade com o corpo. O tempo em que vivemos não é muito fácil. Se é garoto, sofre uma forte pressão dos colegas a fazer coisas erradas, como por exemplo, apostar para ver quem fica com as meninas. Se é menina, a pressão das colegas para você praticar coisas desagradáveis a Deus. Mas a grande verdade é que tudo isso não tem fundamento algum. É hora de buscar a Deus de todo o coração. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, em Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, nos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, assumam a sua nova natureza em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena,
prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós precisamos agir de acordo com a nossa nova natureza. Existe sim toda uma pressão social. Existe uma pressão social para que os nossos garotos tenham comportamentos nocivos, inclusive a vida física. Como vocês viram, alguns meses atrás, aquele garoto de 11 anos, 12 anos, um adolescente, que morreu ao brincar em um joguinho virtual, em que eles, ao perderem o jogo, ou a etapa do jogo, dentro do próprio jogo, os jogadores ali, eles se desafiavam. Ah, você perdeu? Então vai lá, faz aquele jogo lá agora do enforcamento, do autossufocamento, em que as pessoas fazem uma chave de braço, alguma coisa, e o menino tinha lá uma corda no seu quarto com um saco daquele de boxe. Ele pegou, passou a corda no pescoço e infelizmente faleceu. Então existe uma pressão social. O adolescente, ele é tentado a ultrapassar limites, a mostrar coragem, não é verdade? Seja ficando com as meninas, com os meninos, porque nós vivemos hoje uma geração, olha, complicada. As escolas estão permeadas de ensinos homossexuais. Então não é só ficar com as meninas, ficar com os meninos, menina com menino, menina com menino. Então existe toda uma pressão social, e essa pressão ela vem por meio dessas brincadeiras mesmo, esses desafios. Ou você não vai ficar, ou tá todo mundo ficando, você também não vai ficar, ou fica lá, beija ela, faz aquilo, tá certo? Assiste isso, ó, tô mandando um vídeo pra você, assiste aí, ó, dá uma olhada nesse vídeo que da hora. Então veja, é um esforço para se santificar. Não é uma oração que a gente recebe e pronto, está santificado, está vivendo em santidade. Não, é um esforço, é dizer não, como está em Romanos 12:2. E não vos conformeis, ou seja, é uma atitude minha, olhar o pecado, olhar o errado e dizer, não quero isso, não vou participar. Para quê? O seu corpo não é para os outros, nesse momento da sua vida, mas para a glória de Deus. Por isso, tanto meninos quanto meninas, ambos devem vestir-se e portar-se com decência, respeito e temor a Deus, vivendo sempre para a sua glória. Então, tudo o que nós fazemos, as nossas palavras, tudo, está aqui, ó. Está aqui em Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então as nossas palavras precisam glorificar a Deus, o que vestimos precisa glorificar a Deus, certo? Santidade com a mente. O apóstolo Paulo certa vez escreveu: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Graças a Deus ninguém tem acesso à nossa mente, pois se alguém tivesse quantas coisas, saberia que se passa em nossa mente, né? Então a mente está a ser purificada. Romanos 12:2 de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente renovada. A mente do mundo pensa no pecado como algo comum, como algo normal, como um estilo de vida. Mas nós, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Quem se inclina para as coisas
da carne faz as coisas da carne, mas nós nos inclinamos para as coisas do Espírito. Por quê? Porque quem está na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, nós agora somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não mais por qualquer tipo de pressão. Então, santidade com a mente, gente. A mente controla toda a nossa vida, a maneira como pensamos, a maneira como enxergamos o mundo, tudo que está acontecendo. Olha, a Disney está lançando, ou já lançou aí, um filme com apelo homossexual. E nós sabemos, gente, nós respeitamos as pessoas, mas o que acontece é que existe uma doutrinação ideológica. Porque quando você faz isso num filme, o que você está fazendo? Você está pegando as criancinhas que ainda estão aprendendo o que é discernimento e você está já colocando nesse período de inocência delas uma doutrinação ideológica. No Brasil, não lançou ainda, mas as redes sociais estão aí dizendo. Eu inclusive tenho um vídeo aqui no meu celular, do trailer, do vídeo de Satã, do diabo. Um vídeo onde vai ter alguém se passando por Deus, alguém se passando, acho que por pastor, um grande deboche para com os cristãos, mostrando que a Globo não respeita os cristãos. Seria muito bom que os nossos artistas gospel, quando fossem chamados para lá estar, que não fossem, porque ela com isso está mostrando que não respeita os nossos valores. Tente queimar uma bandeira americana, você vai ver. Tente quebrar uma santa, você vai ver. Tente colocar fogo no Alcorão, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Porque representa toda uma comunidade, representa toda uma instituição que não pode ser humilhada, que não pode ser desprezada desta forma. Pagamos impostos e muitos de nós, lamentavelmente, somos telespectadores dessa televisão. Ela deveria ter o mínimo de respeito para com a gente. Santidade com a mente. Coisas que estão sendo impostas como normais, mas que são contrárias à palavra de Deus. Mas como se manter puro sem a palavra? Salmo 119, como um jovem, como um adolescente poderá manter puro o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra, guiando-o de acordo com a palavra de Deus. Então, santidade de mente, aquilo que se pensa. A pornografia está aí, né, na mão de todo mundo tem acesso, certo? Fotos, a sensualidade está aí. Isso começa onde? Na mente. A malandragem começa onde? Na mente. Nós temos que ir na contramão dos colegas. Veja que a Bíblia diz em Salmos 1, para ser santo de mente, muitas vezes o adolescente tem que ter coragem de cumprir o que está em Salmo 1. Bem-aventurado, vamos parafrasear o adolescente, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei medita de dia e de noite. É alguém que não perde tempo com aquilo que é fútil, inútil e desagradável aos olhos de Deus. Então, santidade com a mente. É preciso santificar a mente, ser verdadeiro, respeitoso, pensar no correto, no puro, no cristalino, no agradável, naquilo que é decente. Em tempos de sensualidade exacerbada, o que nós vemos? O que o corpo está mostrando é sensualidade da mente. É pessoas que se vestem e que falam de uma maneira sensual. Ela está mostrando o que está dentro dela, o que está em sua mente. Certo? Palavra e oração. Como viver uma vida de santidade? Palavra
e oração. Para consagrar a sua vida ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, não há ferramentas melhores que a palavra e a oração. Sempre um dia pela manhã orar e ler a palavra de Deus. Eu tenho um projeto que chama 10 minutos com Deus todos os dias. Gente, o que são 10 minutos para adolescentes que passam horas e horas e horas na internet? Não é quase nada. Então, tempo com Deus, orando, falando com Deus, tá? Falando ali com Deus, conversando com Deus. Mostre para eles que a oração é algo simples. É abrir o coração para Deus. Incentive-os a criar um espaço na sua casa onde eles possam entrar e ficar a sós. Porque muitas vezes eles têm dificuldade, né, em mostrar a espiritualidade em público. Então, tá bom. Então fica lá a sós, fica lá quietinho, fica lá sentado, fica lá ouvindo o que Deus tem para lhe falar. Fica lá orando, falando com o Senhor. Me ajude a viver uma vida de santidade. Lendo a palavra, escolha um livro da Bíblia para ler, escolha Efésios, que tem 6 capítulos, Filipenses, que tem 4, Colossenses, e pega esses livros e comece a ler, alimentar-se da palavra de Deus. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação sem palavra, porque é a palavra que nos indica o padrão de Deus para a nossa vida. Então não tem como viver uma vida de santidade sem palavra. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Gente, ninguém verá o Senhor. Ou seja, alguém que não é consagrado a Deus, dedicado a Deus. No meio dessa consagração e dessa dedicação, deslizes, dificuldade, o pecado, de vez em quando nos assedia e de vez em quando caímos, sim, mas temos um advogado, temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disposto a nos perdoar. Mas alguém que não lê a palavra, ele não entende isso. Então ele peca, mesmo estando na igreja, mesmo participando de atividades, ele não pede perdão, ele não reconhece o seu erro, ele continua a pecar, e aí o diabo começa a acusar, já que você faz isso, faz aquilo, já que você fez isso, faz aquilo outro, e aí um abismo chama outro abismo. Então é a palavra e a oração, que os nossos adolescentes encontrem amigos para orar juntamente com eles, para passar um tempo com Deus em oração, buscando a presença de Deus. Adolescentes separados para Deus, dedicados para Deus, consagrados para Deus. Seremos assediados, sim. José foi, Davi foi, Daniel foi, Sadraque, Mesaque e Abednego, todos, Jesus foi. O pecado, a Bíblia diz que ele de perto nos rodeia, tá certo? Mas quanto mais dedicados a Deus, mais nós estaremos longe do pecado, mais nós estaremos fortalecidos para resistir às tentações, que elas não vêm para nos derrubar, mas para fortalecer a nossa fé, promover o nosso espírito, para nos trazer cada vez mais para perto de Deus. É isso. Quando a tentação se aproxima mais perto de Deus, o adolescente sabe identificar a tentação. É algo que é para assistir, é uma amizade que não tem nada a ver com o ambiente dele, não tem nada a ver com a sua família. É uma amizade que é nociva, é uma amizade que ela pode ser destrutiva para a sua vida. Afaste-se de todos os que te afastam de Deus. Afaste-se dos relacionamentos que te afastam de Deus. Você viver em santidade. Não assista nada que desagrada a Deus. Vai ficar difícil. Vai ter que ter Netflix e saber o que assiste. Porque na TV aberta está difícil assistir até jornal. Mas se for o caso, deixa a TV desligada. Eu prefiro estar em paz com Deus. Eu prefiro estar em dias com o meu Deus, sabendo que a qualquer hora Ele volta para buscar um povo santo. Nós somos comprados para uma vida de santidade. Amém? E é nisso que nós cremos. Que uma vez salvos, nós, não é manutenção da salvação, ela foi comprada e paga no Calvário, está consumado tetelestai, mas a minha vida com Deus, ela necessita de um caminhar diário com Ele, santidade, todo dia, uma busca e a prática de santidade.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele pagou o preço e nós devemos honrar o sacrifício do Calvário, vivendo por Ele, para Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa aula tenha lhe ajudado aí no próximo domingo. Que Deus abençoe tua classe, teus alunos. Um grande abraço. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe. Mande para todo mundo e vamos juntos semear a palavra de Deus. Deus abençoe.